Sejam bem-vindos ao Hipóteses, eu sou o Márcio e trago mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje é a parábola da ovelha perdida. O que está fazendo as ovelhas fugirem do pastor? Que o nosso Deus Pai, que o nosso Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo esteja presente nesta obra e que nós possamos ser cheios das Sagradas Escrituras. Fiquem comigo aqui no Hipóteses. O texto de referência está em Lucas capítulo 15, versículos 4 ao 7. Se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, não deixaria as outras 99 para ir à procura da perdida até conseguir encontrá-la? E quando a encontrasse, você a carregaria nos ombros todo alegre e viria para casa. Quando chegasse, reuniria os seus amigos e vizinhos e diria: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ora, da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Qual é o ensino dessa parábola? Jesus levanta o questionamento: se você, pastor, responsável por cuidar de um rebanho, acabasse perdendo 1% de suas ovelhas, o que faria? Essa parece ser uma pergunta retórica, pois o próprio Jesus a responde. Você dá prioridade a essa ovelha perdida a tal ponto de ir imediatamente em busca dela, até encontrá-la. Essa é a atitude do bom pastor, que sabe o valor que uma vida tem, ele não abandona. E o fato da ovelha ter se perdido pode ser um indicativo de que algo aconteceu e por isso ela fugiu. O que pode ter feito a ovelha se perder? Ela pode ter se distanciado do rebanho e não ter conseguido encontrar o caminho de volta. E é aí que o pastor assume sua função de resgatar a perdida o mais rápido possível, antes que seja tarde e ela seja devorada pelos predadores. Uma das características essenciais do bom pastor é que ele deixou 99% do rebanho em total segurança, indicando que aquela que está perdida pode não ter nada a ver com uma falha no cuidado do rebanho. Mas, mudando o contexto e a realidade dos fatos, o rebanho indica os salvos, aqueles que foram resgatados do pecado. O pastor é o líder da igreja, aquele que administra e doutrina os cristãos. As 99 ovelhas são todos os que fazem parte do ministério de Cristo. A ovelha perdida representa alguém que está distante dos caminhos do Senhor Jesus. O que no contexto atual está fazendo com que um grande número de ovelhas, pessoas estejam deixando o aprisco, a igreja. Muitos têm se perdido por inúmeras razões que os levam a não conseguirem seguir os ensinamentos das lideranças. Contudo, existe uma dura realidade. As ovelhas cristãos estão sendo maltratadas e expulsos das congregações. Aqueles que se alegravam com o retorno da ovelha agora estão deixando de existir. E o que surge são aqueles que se alegram com as ovelhas que fogem dos pastores, que as afugentam e as constrangem. Hoje em dia, as ovelhas perdidas são chamadas pejorativamente de desigrejados. São tratados como rebeldes e desviados, indignos de serem chamados de cristãos. As lideranças parecem agradecer aos céus por essas ovelhas terem se perdido, indo embora, e por isso não vão buscá-las de volta ao aprisco, a igreja. Não existe mais a alegria de dizer: encontrei a minha ovelha perdida, alegrem-se comigo. Qual é a hipótese de hoje? O fato é, Jesus se preocupou com uma ovelha, ou seja, 1% do seu rebanho que estava perdido. Deu toda a ênfase a recuperá-la e enfatizou o quão preciosa ela era ao reino dos céus. Imagine o que ele faria para recuperar um percentual maior que 1%. Em nível de Brasil, existem dados do IBGE 2010 que apontam no censo que 8% da população brasileira estava, como eles dizem, desigrejados, e que em 2022 os dados do Datafolha indicavam que os números cresceram entre aqueles que rejeitam as igrejas evangélicas, os considerados desigrejados, chegando a 14% da população brasileira. Um percentual exorbitante dos brasileiros não confiam mais nas igrejas evangélicas. Isso é um reflexo da má liderança que os pastores têm exercido.
Infelizmente, parece haver mais alegria em ver algumas ovelhas se afastarem da igreja e se perderem do que em ir buscá-las, colocá-las sobre os ombros, alegrar-se e voltar para casa e comemorar com toda a congregação. Mais uma vez ressalto, esse comportamento ocorre pelo fato de muitas lideranças serem responsáveis por essa fuga da igreja, suas doutrinas humanas, o autoritarismo religioso, sua ambição, a falta de empatia pelo próximo, a intolerância em relação às divergências ideológicas e políticas e a insatisfação de haverem ovelhas que não se curvam aos caprichos de alguns mercenários que saqueiam o rebanho e afugentam as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Essas são só algumas das atitudes questionáveis dessas lideranças. É verdade que existem pessoas que preferem os prazeres desse mundo do que viverem como ovelhas do bom pastor Jesus Cristo. Contudo, Jesus é o exemplo de perseverança e amor pela ovelha perdida. O mestre jamais deixaria de buscar aquele que se perdeu. Se a ovelha perdida não quisesse voltar para o rebanho, jamais seria por causa de uma má conduta do bom pastor. Ele as ama e dá a sua vida por elas, diferentemente do mercenário. Esse foi o Hipótese de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, comentem e até o próximo vídeo. Tchau!